Você já se perguntou por que o pós-milenismo é tão mal compreendido e muitas vezes descartado sem uma análise cuidadosa? A verdade é que muitas vezes as pessoas formam as suas opiniões com base em informações de terceiros, sem realmente estudar e investigar por si mesmas. E isso leva a uma visão distorcida ou incompleta dessa perspectiva escatológica. Mas e se eu disser para você que existem 3 características essenciais que todos deveriam conhecer para ter uma compreensão melhor acerca do pós-milenarismo? Você está disposto a deixar de lado os preconceitos e as ideias pré-concebidas para mergulhar a fundo no estudo dessa linha escatológica? Você está pronto para explorar as riquezas dessa perspectiva e ir muito mais além dos estereótipos e das opiniões superficiais que as pessoas costumam propagar por aí? Se a sua resposta for sim, então esse vídeo é para você. Eu vou compartilhar 3 características fundamentais do pós-milenarismo que todos precisam saber. Então fica comigo até o final do vídeo. A primeira característica do pós-milenarismo é o otimismo histórico. Nós que somos pós-milenistas interpretamos as profecias bíblicas de maneira otimista. Nós acreditamos que à medida que mais e mais pessoas são convertidas por Deus ao Evangelho de Cristo e passam a viver de acordo com os valores e os princípios bíblicos, então a sociedade como um todo também experimenta uma transformação para melhor. Essa transformação inclui mudanças no âmbito da moralidade, da justiça social, da educação, ciência, tecnologia e assim por diante. É importante dizer, pessoal, que esse otimismo histórico não se baseia no ideal de pessoas iludidas que não enxergam a realidade do mal no mundo, mas sim no que Deus prometeu em sua palavra. A segunda característica do pós-milenarismo é que a segunda vinda de Cristo ocorrerá após um período de paz e prosperidade na Terra, chamado de milênio ou reino milenar de Cristo. Quando Cristo voltar, ele não vai encontrar um mundo mergulhado no pecado e na apostasia, com pessoas desesperadas por causa de uma grande tribulação mundial de 7 anos e de um anticristo opressor. Quando Cristo voltar para glorificar o seu povo, a maioria da população mundial estará convertida e pronta para recebê-lo com alegria. Isso porque, antes do grande retorno de Cristo, a influência do reino de Deus terá se expandido por toda a terra através da pregação do Evangelho. A influência dos valores cristãos se estenderá para além da esfera individual e vai abranger instituições, governos e a cultura em geral. O próprio Deus, irmãos, vai continuar melhorando o mundo gradualmente como forma de nos preparar para a eternidade perfeita que há de vir. E a terceira e última característica do pós-milenarismo, mas não exclusiva dele, é a adoção do preterismo parcial como ferramenta hermenêutica para interpretar as profecias escatológicas. Muitos pós-milenistas são preteristas parciais, mas não são todos eles não. Você vai encontrar por aí pós-milenistas que são historicistas também. Esse grupo de pós-milenistas entende que as profecias se cumprem ao longo da história do mundo, ou seja, eles associam as profecias bíblicas aos acontecimentos históricos. Isso quer dizer que o cumprimento profético começou no passado, está em andamento hoje e vai continuar se cumprindo até o fim do mundo. Além dos preteristas parciais e historicistas, alguns pós-milenistas também podem utilizar uma abordagem chamada de idealismo. Nessa visão, as profecias são interpretadas de forma simbólica e espiritual, como se elas representassem verdades espirituais eternas, ao invés de eventos históricos específicos. Apesar dessas variações, pessoal, nós entendemos que o preterismo parcial é a ferramenta de interpretação mais coerente com as escrituras sagradas. O preterismo parcial nos ajuda a entender que muitas coisas que as pessoas esperam que aconteçam no futuro, na verdade, já ocorreram no passado. Quando estudamos o contexto histórico da época em que a Bíblia foi escrita, percebemos que várias profecias se referiam a situações e problemas específicos que as pessoas daquela época estavam enfrentando. O preterismo parcial leva isso em consideração, entendendo que essas profecias
deveriam se cumprir naquele tempo. Então, para resumir, eu trouxe aqui 3 características da corrente pós-milenarista: otimismo histórico, o reino milenar de Cristo precedendo a segunda vinda de Cristo e a interpretação preterista parcial. Eu desafio você a estudar o pós-milenismo e o preterismo parcial e considerar seriamente essa interpretação das Escrituras. Eu creio piamente que essa perspectiva faz todo sentido e tem o potencial de trazer uma nova compreensão a respeito do propósito de Deus para a humanidade. Você vai descobrir uma visão totalmente otimista, mas não ingênua em relação ao futuro, onde a influência do Evangelho se espalha e transforma a sociedade de forma significativa. É uma visão de paz, justiça e prosperidade que antecede a segunda vinda de Cristo. Então aceite esse desafio e permita que o pós-milenarismo transforme a sua visão do futuro e a sua dedicação ao reino de Deus.